Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre pêndulos. Pêndulos é um instrumento utilizado para vários fins. Aqui na foto eu mostro vários pêndulos de cristais. Eu não tenho muito conhecimento sobre essa área, mas fiz algumas pesquisas, porque uma colega nossa escreveu no canal perguntando sobre isso. E eu vou tentar aqui responder um pouquinho da curiosidade dela. O pêndulo é um instrumento da física. Ele foi criado, para ver os movimentos, Quem criou ele foi o físico, astrônomo, matemático, filósofo, o gênio, Galileu Galilei. O pêndulo é usado em radiestesia, que é uma ciência que estuda os campos energéticos. Seus defensores ou estudiosos afirmam que é possível captar a energia emitida de qualquer objeto. Essa capacidade permite encontrar de tudo, até água, mineral ou objeto perdido. O pêndulo é um objeto bastante antigo. Os primeiros foram encontrados no Egito, há 2000 anos atrás, e eram muito usados por chineses, inclusive na agricultura, para encontrar água em fonte subterrânea, e fazer com que tudo que fosse plantado conseguisse frutificar. O pêndulo é muito usado como um instrumento de consulta. Você vai saber como esse poderoso objeto funciona para questões pessoais, sentimental, trabalho, questões que suscite, que levante dúvidas e que você precisa de uma luz para poder tomar uma decisão. O pêndulo funciona também como um oráculo. Oráculo também é considerado, por exemplo, tarô, runas. São instrumentos que dariam, ou que dão, uma resposta para quem realmente acredita e confia, primeiro em quem está fazendo o jogo, Quem está trabalhando no pêndulo, quem está trabalhando no tarô, quem está trabalhando nas runas. Se esse profissional é sério, é de confiança, e também se você acredita naquele oráculo, naquele meio que lhe permite descobrir ou lhe direcionar. Ele nunca vai falar o futuro, nem um pêndulo, nem um tarô, nem uma runa. Não tem como eles adivinharem o futuro, porque está diretamente ligado no nosso livre-arbítrio. Dependendo das decisões que a gente toma, direcionarão as consequências e as respostas a tudo aquilo que a gente faz. Mas o oráculo pode nos permitir, com certeza, uma possibilidade de uma luz, um norte. Talvez seja melhor seguir por esse caminho. Mas como eu disse, a pessoa tem que confiar, O seu mecanismo é um funcionamento que dá resposta através de captar a energia. O pêndulo das suas respostas depende muito da energia, como eu já falei. O mais importante é assim, os pêndulos que são de cristais são mais sensíveis. Então, alguns estudiosos de pêndulo preferem eles porque acreditam que, por ele ser uma fonte natural de energia, ele vai ter uma resposta mais positiva, uma resposta no sentido de realmente eficaz, da resposta ser verdadeira, devido à sensibilidade do cristal. Aqui tem vários pêndulos. Vocês podem ver que todos são bicudinhos, Mas tem mais grossos, mais compridos, mais finos. Depende muito do formato que o cristal foi lapidado, Mas normalmente os pêndulos melhores são os de cristais, segundo os estudiosos e as pesquisas que eu fiz. Usar um pêndulo não é complicado, mas requer algumas regrinhas. Procure estar em um ambiente calmo, sem estresse, sem turbulência. Sente-se de uma maneira bem confortável, bem agradável. Você pode começar fazendo uma meditação, uma oração, de forma a relaxar, a buscar uma concentração necessária.
O importante é focar naquilo, né? Ter o seu pensamento somente naquele momento, naquela situação, naquele pêndulo. Agora, se for um momento que você estiver cansado, seja fisicamente ou mentalmente, se estiver meio em desequilíbrio, não faça a sua consulta nesse momento. Espere um outro momento que será mais propício. Para os iniciantes, é recomendado usar um pêndulo simples. Na verdade, existem vários pêndulos. Tem de madeira, tem de cristal, tem de metal. Então, assim, formatos e composição são muitas. Mas a partir da sua confiança, da sua segurança, é que é possível você conseguir essa conexão, né? Como já foi dito antes, o cristal é mais receptivo, é mais sensível às energias. Então, a maioria dos estudiosos considera ele como um pêndulo mais confiante, que vai ter uma resposta mais verdadeira, já que o cristal é uma fonte de energia pura. O processo é assim: você segura a correntinha dele entre o seu polegar e o seu indicador, de maneira firme, para que não caia, mas que assim que a energia possa fluir normalmente sobre ele. Se vocês verem aqui a foto, é uma correntinha e tem aqui é um cristal, uma ametista, tem uma pontinha de quartzo, mas como eu mostrei na foto, 2 fotos atrás, tem vários formatos. O importante é que tenha conexão. Quando você vai fazer a sua pergunta, você tem que estar com ele exatamente parado, não pode estar 1 milímetro balançando nem nada, que isso quer dizer que ele está pronto para te responder. As mesas de radiestesia têm um mapa que, ao se colocar o pêndulo em cima, vai direcionar para respostas. Como eu disse, essa não é uma área do meu conhecimento, eu não tenho muito detalhes. Mas algumas pessoas que eu conheço utilizam só para si mesmo, para perguntas pessoais. Então eles não têm essa mesa, toda essa parte, né, da radiestesia pede. Eles somente vão pedir perguntas de sim ou não. A sua pergunta precisa ser feita mentalmente ou falando. Se você estiver num lugar sozinho, pode falar também. Mas tem que ser sim ou não, porque assim fica fácil para o pêndulo te dar uma orientação clara. Claro que você precisa estar concentrado, como já foi falado, e sua pergunta tem que ser objetiva, ou seja, a resposta para sua pergunta vai ser sim ou não. Não tem como o pêndulo te falar respostas longas, né? Então sua pergunta tem que ser bem clara para que possa responder sim ou não. Procure não tentar adivinhar a resposta. Se você pensar a resposta, você faz a pergunta, daí você pensa, deve ser sim. Você vai estar influenciando a energia, porque o pensamento tem força, nós já falamos sobre isso. Se você faz a pergunta e mentalmente fala, eu sei que é sim a resposta, você pode atrair o seu cristal, o seu pêndulo, para o lado do sim. Mas isso não quer dizer que é verdadeiro. Quer dizer que sua energia, com a força do seu pensamento, você puxou o pêndulo, mas não é a resposta verdadeira. Existem várias regras para o pêndulo. Aqui eu só vou comentar uma delas, que é uma maneira bem simples de ser feito. Agora, aonde você compra o seu pêndulo, são casas especializadas. E lá eles podem te dar várias orientações de como usar ele para todas as respostas e perguntas. Inclusive, podem ter também todo o material da mesa para responder com todas as perguntas complexas, se vocês quiserem estudar sobre o pêndulo, porque é um assunto mais delicado e requer um estudo mais aprofundado. Quando um pêndulo, você pede um pêndulo, você tem que acreditar que ele vai funcionar. E você tem que ser receptiva àquilo. Sua mente tem que estar livre e focada só naquela pergunta que você está pensando. Coloque na mesa somente o que você vai precisar. Relaxe, descontraia. Pensamentos e emoções
Não pensa nada negativo, porque você pode influenciar com a energia do seu pensamento, o seu pêndulo. Fique focado, neutro, para que não tenha interferência. O pêndulo vai receber somente a energia adequada para lhe responder a direção correta da sua questão. Aqui tem um pêndulo com a correntinha. Vocês podem ver que até tem uma mesa embaixo, né? Que esse é como se fosse a parte completa dos pêndulos. E a pessoa pergunta, quando você faz a pergunta, antes de começar a considerar a resposta, tem que estar 100% paradinho, não pode estar se movimentando, senão vai influenciar a resposta. Segundo os especialistas, existe um manual para quem trabalha com pêndulo. De maneira simples, o sim é quando gira o pêndulo. Você faz a pergunta, ele está paradinho, de repente ele começa a movimentar. Se ele rodar sentido horário, como se fosse um relógio de pontos, né? De um relógio que a gente tem, aquele que tem ponteiro, né? Se ele rodar no mesmo sentido dos ponteiros de um relógio, é sim. Ou se ele mover na vertical, também é assim. Agora, se ele girar ao contrário do sentido dos ponteiros de um relógio ou na horizontal, quer dizer que a resposta é não. Isso é uma regra básica, simples, que tem nos manuais. Tem várias maneiras de utilizar. Essa é somente uma maneira simples. Se o pêndulo fizer movimento elíptico, seja assim, ficar meio perdido e ir para qualquer direção, significa que a sua pergunta não foi bem elaborada. Ele não entendeu exatamente. Então, para sua resposta ser exata, sua pergunta tem que ser muito clara, repetida mentalmente, com muita força, sem dúvida. A pergunta é essa e repete, para que nada interfira na sua resposta. Aqui tem outro pêndulo, tá vendo que ele é diferente, mas tá vendo? Ele já tem outra mesa aí, que o ponto fica parado ali, e conforme você faz a pergunta, nesse caso aqui ele pode direcionar para uma das coluninhas que tem nesse círculo embaixo dele, que daí seria realmente a radiestesia com respostas completas. Como eu não conheço sobre isso, eu só tô dando o básico do sim e não, de uma maneira bem simples. Para evitar qualquer erro, se você tem a dúvida, o ideal é procurar alguém que é expert nesse assunto, que estuda isso. Eu tenho conhecidas que estudam isso há 10, 20 anos. Então elas têm um conhecimento sobre cada detalhe. E assim poderiam te ajudar com total segurança. Elas sim podem te ajudar a ter as respostas corretas, né? A pegar o resultado esperado para que você consiga alcançar o seu objetivo com grande sucesso. É muito importante proibir que alguém toque seu pêndulo. Da mesma maneira que a gente já falou sobre a energia, a limpeza e a programação dos nossos cristais, o pêndulo é exatamente igual. Se alguém trocar por algum motivo, você tem que fazer totalmente aqueles 3 passos: limpeza, energização e programação, para que ele volte a vibrar inicialmente neutro, né? E a partir daí só ter a sua energia para que você possa trabalhar com ele. Se você for ter um pêndulo de cristal, lembre que nessa programação você pode pedir que ele lhe ajude a esclarecer, que ele lhe dê respostas claras e objetivas sobre as suas dúvidas. Conversa com ele para que ele possa te ajudar naquilo que você precisa. E tenho certeza que você terá resultados muito bons. Amor e luz a todos.